quando eu mudei, quando eu recebi essa proposta, eu pensei: "Nossa, o que eu conheço de trade marketing do mercado americano? Eu conheço viajando para os Estados Unidos, indo no Walmart, comprando shampoo", sabe. Esse é o quanto eu conheço. Eu fui super intimidada pensando: trade marketing nos Estados Unidos, os caras são eles são líderes do mundo, né, do que tá acontecendo. Então eu fui com muito receio. Uma vez que eu cheguei aqui, eu pensei: "Mas a gente faz muito melhor". Essa foi a minha sensação nítida. Depois de um tempo, eu até trouxe muita coisa que a gente tinha feito no Brasil, em trade marketing, especificamente para diabetes, para execução aqui, assim, como ideias, até como estratégia de abordar algumas coisas. Eu senti que a gente estava anos-luz. Então eu acho que a gente tem, de fato, um complexo de vira-lata muito grande. A gente fica muito intimidado pelo idioma, né? Claro, porque você não fala a fluência que os outros. The future and ears. Pinpoint, answer start here. Bem-vindos, pessoal, a mais um FendaCast. A Fenda tem se posicionado como uma parceira estratégica da indústria farmacêutica quando a gente olha para marketing, demanda, treinamento e desenvolvimento. E a gente pensou em uma forma de fomentar um pouco mais mensagens interessantes, de trazer para vocês nessa série de podcasts, o Endpoint, onde a gente analisa juntos grandes cases da indústria farmacêutica. Hoje a gente vai olhar um pouquinho mais para o case de Gardasil, da MSD, e para a gente conversar sobre esse mundo, que é um mundo que exige uma presença muito forte do paciente na jornada, eu trouxe aqui a Paty Gailar, que é uma grande diretora da indústria, uma líder da indústria, que tem vasta experiência em mercados como o Diabetes Care, onde o paciente faz muito parte da jornada, né, Paty? Mas antes de você, né, se apresentar, eu gostaria de que você contasse um pouco pra gente, né? Acho que muitos profissionais aqui do Brasil têm um sonho de uma carreira internacional. E como foi para você, né, sair do conforto, né, dessa parte que a gente conhece bem desse mercado que a gente conhece tanto e atuar no mercado, principalmente em healthcare, totalmente diferente, que é o mercado americano, né? E me conta um pouco, em algum momento você duvidou que estava fazendo a escolha certa? Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Oi, Má. Obrigada a você por ter me convidado e super prazer estar aqui. Com certeza eu duvidei da minha escolha. Eu acho que a palavra que você falou é sair do conforto. É isso, eu lembro fisicamente de sentir a sensação do desconforto e de pensar na minha cabeça: "Bom, é isso, né, sair da zona de conforto, essa é a sensação". Eh, é um movimento, eu acho que é um movimento diferente de quando você é expatriado, por exemplo. Quando você é expatriado, em geral, é uma continuação da sua carreira. O meu caso não, o meu caso foi uma mudança para o mercado local. Então, eu fui transferida do Brasil para a posição que eu estava, para o mercado local daqui, para uma posição completamente diferente de trade marketing. E eu sinto que é como se eu tivesse começado minha carreira de novo, porque apesar de ser a mesma empresa, de ser a mesma categoria, o mercado americano é um mercado totalmente diferente, único, e eu tive que aprender tudo do zero, enquanto eu estava tentando aprender a viver uma vida num outro país, né, e conciliar todas essas partes, os elementos da gente. Eu acho que é importante não minimizar o desafio dessa carreira internacional, principalmente no começo, na adaptação. Não é fácil a adaptação, mas depois, né, tudo é adaptação. Depois, uma vez que você entende como aquilo funciona, aí as coisas vão girando, mas, eh tive bastante dúvida, sim, com certeza, mas foi uma decisão muito muito legal e muito boa para minha vida pessoal e profissional. Eu tenho alguns amigos que eles comentam que a gente, talvez a maioria não tenha essa impressão, mas que o brasileiro, as nossas fortalezas são muito maiores do que a gente imagina. Você sentiu isso também? Nossa, muito, 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 Má. Eu mudei para cá, então, né, voltando à vaga que eu vim, onde eu comecei em trade marketing aqui nos Estados Unidos. E quando eu mudei, quando eu recebi essa proposta, eu pensei: "Nossa, o que eu conheço de trade marketing do mercado americano? Eu conheço viajando para os Estados Unidos, indo no Walmart, comprando shampoo", sabe. Esse é o quanto eu conheço. Eu fui super intimidada pensando: trade marketing nos Estados Unidos, os caras são eles são Feras, né? líderes do mundo, né, do que está acontecendo. Então eu fui com muito receio. Uma vez que eu cheguei aqui, eu pensei:
mas a gente faz muito melhor. Essa foi a minha sensação nítida. Depois de um tempo, eu até trouxe muita coisa que a gente tinha feito no Brasil, em trade marketing, especificamente para diabetes, para execução aqui, assim, como ideias, até como estratégia de abordar algumas coisas. Eu senti que a gente estava anos-luz. Então eu acho que a gente tem, de fato, um complexo de vira-lata muito grande. A gente fica muito intimidado pelo idioma, né, claro que você não fala na mesma Uhum. fluência que os outros, então você acha que você não é tão bom, porque o seu nível de fluência não é tão bom, mas quando você tira tudo isso, acho que a gente está muito à frente em execução, criatividade, muito, anos-luz à frente. Flexibilidade, eu acho que é uma palavra, né, que sempre é dita, e o jeito que eu traduzo flexibilidade, é a nossa capacidade de rapidamente mudar o curso, entender que não está funcionando, mudar o curso, mudar a direção muito rápido, porque a gente vive no Brasil, a gente vive num mundo de incerteza, esse é o nosso modus A operandi. resiliência é nata, né. É nata, a gente tem que desenvolver essa habilidade, e é interessante agora neste momento, né, geopolítico que a gente está vivendo, observar que eles aqui, os americanos, não têm tanto isso, porque, né, tem um planejamento muito bom, mas uma dificuldade de mudar e reajustar muito rapidamente, e eles estão tendo que fazer isso agora no mundo de incerteza de tarifa, de incerteza geopolítica, regulatória, um cenário que muda basicamente diariamente aqui nos Estados Unidos agora. A gente, né, como latino e brasileiro especificamente, essa é uma fortaleza enorme para nós. A gente não sente, né. Eles estão despertando agora para viver o dia a dia com todas as influências num cenário muito mais linear. Nós não, é comum a instabilidade, né. Vamos entrar um pouquinho então na parte de análise estratégica. Eu vou só dar uma abertura para contar um pouquinho de como foi para a Merck, tá, a chegada do Gardasil. Para mim foi muito bacana que eu cheguei, eu ainda estava na empresa, então eu cheguei a fazer curso de novos de Gardasil e era muito novo a vacina chegando, né. E eu me lembro que era um tabu, né, porque você tinha que vacinar meninas, você não vacinaria as mais velhas, não poderiam na época, tinha toda uma questão, do vírus já estar ativo ou não, então a intenção, né, a regulatória seria vacinar meninas. Então como que você fala para os pais, para os próprios pediatras, sobre um câncer, que é o câncer de colo de útero, o HPV, né, e sem falar de sexualidade, então foi bem desafiador. E eu me lembro, né, foi por volta do ano 2000, então era um produto bem sólido, então ele vinha com essa questão e até hoje muito bem, né, com a principal proteção para todos os tipos do HPV. E super barreira cultural, né, que é uma infecção silenciosa, o impacto é mega tardio, então como que você previne um câncer ligado à sexualidade numa adolescente, sem convencer os pais? Começa por aí, né. Então, e todos os HCPs, educadores, o governo ao mesmo tempo. Então, a Merck percebeu que não conseguiria vender a vacina, né, proporcionar esse benefício a todos, sem construir uma boa narrativa que focasse em todos esses stakeholders. Eu penso hoje muito que o futuro da educação, né, digo, a educação da indústria farmacêutica, conversando com médicos, pacientes, ele exige menos aquele megafone, onde a gente fica falando de atributo, benefício, o meu é o melhor, ele funciona assim, e mais uma sintonia fina que consiga, entender, né, em toda essa comunidade, como que a gente consegue falar de prevenção, de tratamento nessa linguagem de todos da jornada, incluindo o paciente, né, num funil. E eu sei que você conhece muito desse mercado, vamos bater um papinho sobre isso? Como fazer essa jornada, né, como fazer uma jornada que seja importante para o paciente, para toda a comunidade, mas também que traga benefícios, né, para o laboratório farmacêutico. Vamos, claro, com certeza. Eu acho que esse é um case muito interessante, apesar de ser um case que aconteceu há uns anos, mas é um case que ainda é muito atual, né, se você pensar no de como a gente tem que, de como a gente tem que ver as marcas e que tipo de narrativa a gente constrói para as marcas, né. Então, eu vejo que aqui, claro, né, dados as diferenças regulatórias, aqui os Estados Unidos é um dos poucos mercados que você pode se comunicar direto com o consumidor final. Então isso abre um mundo muito amplo de possibilidades.
e é um mercado que tem muito dado também, existe dado de tudo, né. Então, por exemplo, eu vou aqui dar um exemplo. Você tem, as marcas mais estratégicas ou produtos para doença rara, por exemplo, ou, Uhum. até para oncologia, ou produtos mais específicos, como eu trabalhei, por exemplo, com monitores de glicemia implantável, a empresa está orientada ao redor do paciente de uma forma muito diferente. O que eu quero dizer com isso? Você tem os times de marca, que eu já vi você comentando num outro podcast aí sobre essa tendência de você ter times de marca, e aí você tem uma pessoa que ela está focada em contas estratégicas. E o que que são as contas estratégicas? São clínicas, são médicos, são aqueles lugares onde, como o nome diz, é ali onde é mais, né, de estratégico importante para você atuar, onde está a maioria dos pacientes, onde tem líderes de opinião, por exemplo. Pacientes que estão conseguindo, pedir autorização prévia. Quanto tempo, em geral, eles estão demorando para pedir essa autorização prévia? Qual percentual consegue e não consegue? Consegue por quê? Não consegue por quê? E dali, enfim, dali em diante, você vai desmembrando esse funil e criando, assim, essas ramificações e entendendo como atuar de um jeito diferente e como porque no fim, qual que é o objetivo? O objetivo é paciente entrar e continuar em terapia. Então isso não termina só quando o paciente começa na terapia. Se a gente está falando de uma doença, da maior parte das vezes, a gente está falando de doenças, crônicas, né, que essa terapia, o paciente vai voltar muitas vezes nessa terapia. Então você tem que entender, no primeiro é botar esse paciente na terapia. Quantos dias até a terapia? Quais são as barreiras e como a gente vai diminuindo essas barreiras. Depois você vai tá bom, mas para o paciente continuar na terapia, ele continua, não continua, qual drop-off? Quando que você começa a atuar? E isso tudo então, de novo, amarrando esse, né, olhar todo holístico, né, a buzzword, mas acho que nesse caso vale, esse holístico ao redor do paciente, da jornada dele, especificamente para aquelas contas primordiais. Então você apura muito o foco. Então, é uma abordagem muito diferente, claro que tem aí as suas diferenças regulatórias, mas no geral eu sinto que tem coisas que podem ser, eh, adaptadas para o mercado brasileiro. Sim. Vocês constroem eu entendi, ficou muito claro essa ramificação estratégica de como atuar, mas eu fico pensando num pós, né, então que tipo de comunicação que você tem em cada momento desse da jornada? Vocês também desenvolvem isso? Como que vai ser falado? O tipo de relação que você vai construir? Porque uma coisa é a gente saber qual é o mapeamento, entender ali a real oportunidade, onde está, seria vai como um infográfico de atuação, mas depois como fazer essa ramificação, né, num emocional, storytelling, para atuação é bem É complexo, é uma ótima pergunta, Má. E a resposta é sim, de novo, né, tem muito a ver com dado, então eu acho que vai do qual tipo de primeiro, assim, qual tipo de dado que você tem disponível, né. Depois que você tem esse dado disponível, tá bom, então daí como você constrói essa comunicação. Então, por exemplo, eu vou trazer aqui para a minha experiência. Então, desse produto que eu trabalhei, que era um medidor de glicemia implantável. E aí trocava a cada 6 meses, esse foi um lançamento, então a cada 6 meses você trocava. Um produto muito único no mercado que estava com monitor de glicemia que você troca a cada 15 dias, de repente você tem um que é a cada 6 meses, que requer algumas outras coisas. Eh, e aí então a gente tinha dado de paciente para entender, bom, tá bom, qual o tipo de informação que ele precisa até entrar no produto, uma vez que ele está no produto, vamos acompanhar ele aqui por esses, 6 meses, né, antes tinha um produto de 3 meses, então 3 meses, vamos ver quantos continuam na terapia, qual o tipo de dúvida que eles têm, o que que ele vai precisar no dia um, no dia 2, no dia 3, e aí por diante, desenhar essa linha. Então aí a gente tinha um tipo de comunicação com ele que era, por exemplo, bom, no dia que ele ia fazer o procedimento para colocar o medidor de glicemia implantável. Então, uma semana antes, ele recebia na casa dele um kit, uma caixinha, e aí ele recebia isso com o produto, com um folheto, explicando o que que ele podia esperar, como ele se prepara para o procedimento, como vai ser o procedimento, porque a gente sabe que é uma dúvida muito grande dele, então tinha que mitigar essa dúvida do procedimento. Legal, fez procedimento. Dia 2 do procedimento, recebe um e-mail, uma comunicação, uma mensagem de texto, comunicação. Olha só,
Você fez Cara, procedimentos, é esse que você pode esperar. Daí, enfim, daí em diante, a gente sabia que tinha um risco ali no meio dele abandonar, dele querer tirar, porque, enfim, ter dúvida em relação a como ele estava vendo os números dele, aí vinha uma outra comunicação, até o momento de: "Tá, legal, daqui", a gente tá falando um medidor de 6 meses, então quando eu estiver no mês 4, eu sei que eu preciso começar a comunicar com esse paciente para falar: "Olha, tá na hora de você já começar o processo para você trocar. Então, olha, esses são os passos, é isso que você tem que fazer". Então, realmente pensar nesse olhar de, eh voltado ao paciente, mas mais do que voltar para o paciente, é como é que eu removo todas as barreiras e todas as fricções que esse paciente tem no processo dele, seguro na mão dele e vou falando em cada momento: "É isso que você precisa, é isso que você precisa, olha, eu tô aqui, é isso que você precisa", e já proativamente já dando essa informação, ao invés de esperar o paciente se manifestar ou e aí correndo o risco de perder ele nesse funil, né. uhum. Não, incrível. Eu, inclusive, fui tendo alguns insights aqui. É impressionante, eu fui gerente de produto, acho que durante 8 anos, e eu me lembro de eu ter acesso e as marcas que eu gerenciava estarem no programa de atendimento ao paciente da empresa, certo? E eu imagino que até hoje é um pouco assim, a gente via aquilo como um desgaste para o marketing, a gente nunca entendeu o quanto aquilo poderia ser oportuno para a gente, né, pra divulgação da marca. Por exemplo, o máximo que a gente fazia era em mercados que permitiam era colocar um anúncio da marca. Nunca, eu não vejo atitudes como essa, por exemplo, ligar, né, entender um pouco mais o que esse paciente, os pacientes que estão no programa da sua marca estão perguntando, estão com dúvida, estão com medo, para a gente poder conseguir fazer uma transição, um contato nesse nível, né. E que tudo bem, eu não posso chegar para qualquer paciente e conversar, mas eu consigo através do programa de relacionamento conversar com eles de uma forma super ética, claro. E um outro ponto também que eu pensei agora, eu falei: "Poxa, a gente tem até alguns clientes que tentam tanto trazer benefício para o médico, então a gente faz brinde, material promocional, todos os estudos científicos acadêmicos, por que não a gente não tenta fazer de alguma forma uma conexão com que o médico traga para paciente, que entre no programa de relacionamento, para a gente conseguir chegar nesse nível de entrega, né? De, poxa, você está iniciando um tratamento para diabetes, como você está se sentindo agora? Você pode estar com medo disso, 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 fique tranquila, vamos fazer a sala e então, tanta oportunidade, né. Eu vejo que é É. bem, patina um pouco isso ainda no Brasil, viu, Paty. O que é uma grande oportunidade, né. É, com certeza, né. E aí, de novo, claro, você tem muito conhecimento sobre, né, como fazer isso de uma maneira que seja compliant, você pode ir com um ângulo mais de, clínico, de, né, de regulatório, de entender, enfim, reclamações, tem que entender o cenário todo legal e de compliance, mas eu acredito que possa ser feito. Eu acho que um outro paralelo, um outro exemplo que eu posso dar aqui, que para mim foi muito interessante, a gente tinha também uma comuni aqui trabalhando com esse produto, uma comunidade de pacientes, os embaixadores, que a gente chamava de embaixadores. E aí é tudo muito claro, né, você tem contrato com esses pacientes, está lá muito especificado, porque aqui também tem, apesar de você poder comunicar com o paciente, você tem um Regras. você então, assim, a gente tinha contratos muito claros com esses pacientes sobre os do's and don'ts, né, que eles podem fazer, que eles não podem fazer, quanto que a gente remunera, como funciona esse relacionamento. Mas, enfim, uma comunidade de embaixadores. E aí a gente usava essa comunidade de embaixadores, então são usuários do produto, de várias maneiras. Então, por exemplo, uma das maneiras é usar ele para falar com a associação de paciente. Outra maneira que a gente usava era para fazer conteúdo para campanhas, né, enfim, para digital, para rede social, para fazer live com paciente, a gente usava essa comunidade. Um outro jeito de usar essa comunidade que é muito interessante, eu acho que esse pode ser um paralelo, e algo aplicável no Brasil, é usar ele para falar com o médico. Então, em vez do médico ouvir do representante ou ouvir o que você está falando, né, entregar ali um folheto só com os benefícios e o meu é melhor, a gente nessas contas estratégicas levava um dos pacientes junto para falar com o médico. Então o médico estava ouvindo ali do paciente em primeira mão qual que é o benefício. Então é quase como a gente se remove como indústria, mas claro que não totalmente, mas coloca esse foco no paciente e até levar esse paciente, muitas vezes, fizemos isso para congresso médico.
Então tem ali a aula médica, mas em Interessante. algum momento vai ter o paciente falando na aula médica, é o paciente falando da perspectiva dele, não como um caso apresentado e o paciente sentadinho na cadeira, entende? Eu acho que isso muda muito e isso traz essa narrativa emocional que muitas vezes falta muito para as marcas, principalmente de farma. Não, eu até fiz uma anotação aqui para um possível projeto, você comentando agora. Eu Legal. eu pelo menos nunca vi essa iniciativa da gente pegar um simpósio e em vez de ser só o médico, o paciente também abordando, né, Vati. É, Como que pode mudar? E não precisa necessariamente a gente falar: associação de pacientes, uma comunidade de pacientes, a gente acha que é só para o mercado de raras, uma onco, e não. Você tem aqui, os laboratórios farmacêuticos nessa luta, né, na disputa pelo psiquiatra, por exemplo, que é um mercado imenso aqui no Brasil, são muitas marcas promovendo a mesma molécula. Por que não fazer uma iniciativa dessa, né? Você conseguir trazer novidade para a propaganda médica, esse psiquiatra que em algum momento pode até estar cansado de receber sempre a mesma informação da indústria, e a gente fazer esse grupo de pacientes e trazer um pouco de novidade, fora consultório, o que está acontecendo exatamente ali no dia a dia do paciente. Com é. certeza, seria um grande case aqui. Eu ainda não vi ninguém fazendo. E eu acho que só para finalizar esse ponto, eu acho que uma outra coisa também que é interessante a gente pensar é que, eh, é omnichannel, né, a gente já está além do omnichannel nesse ponto, né, então, já tem aí até inteligência artificial e esse é outro tema interessante para a gente falar, mas enfim, se você fomenta essa comunidade de, né, embaixadores do seu produto, se você tem ali uma comunidade forte, essas pessoas naturalmente, porque elas gostam muito do produto, elas viram o seu porta-voz, elas vão falar sobre o produto. E isso eu tô falando até, por exemplo, em fórum de paciente, que é um lugar onde a gente não pode e não deve entrar, né, não tem que não a gente não deve interferir ali na Interferir. conversa de pacientes, mas essas pessoas que são usuários e são, adoradores, né, eles gostam da marca, são usuários, sentem um benefício, eles querem começar é isso que a gente observa, eles naturalmente querem convencer os outros. Então, por exemplo, a gente aqui tinha uma campanha toda voltada para a rede social. E aí, claro que a gente, né, monitora todos os comentários que estão acontecendo nos anúncios, né, tráfego pago, de novo, aqui pode ser feito. E aí, o que eu via muitas vezes que é muito interessante são esses pacientes que são nossos, da comunidade, naturalmente engajando com outros ali, eh, possíveis consumidores que estavam com dúvida, falando: "Não, não, não, olha, eu sou usuário do paciente", ou então em fóruns como tipo Reddit, esses daí que as pessoas estão conversando e a gente não faz parte, ou grupos fechados de Facebook, essas pessoas entram porque elas querem ajudar os outros, não é porque elas estão sendo pagas, é porque elas veem o benefício, percebem os benefícios e elas querem ajudar. Então aí vira uma coisa muito, muito, muito orgânica e que ajuda a fechar essa comunicação 360. O papel do representante, do consultor técnico nessa jornada toda, também será que a gente conseguiria olhar para esse profissional tão importante e você tem algum case, algo que você já enxergou que ele consiga, estar mais próximo do paciente de alguma forma? É, eu acho que a resposta é sim, com certeza, né, porque de novo, não é uma coisa só, né, tudo isso tem que funcionar ao mesmo tempo, né. Eu vejo o papel do representante, do consultor, como, identificando, né, identificando quem são de novo, identificando onde ele vê espaço para esse tipo de interação e oportunidade para, por exemplo, levar um paciente lá, conversar e às vezes, assim, como você identifica os pacientes? Surge muitas vezes do próprio consultório médico, né, o próprio médico ele traz isso, ele traz os cases, ele traz os pacientes, então pode começar daí, assim: "Ah, doutor, será que, né, a gente conseguiria levar um dos seus pacientes? O que que você acha, doutor, da gente fazer um lunch and learn, alguma coisa assim, e levar um dos pacientes para falar sobre a experiência dele. Muitas vezes essa identificação de quem são, por exemplo, pacientes que podem ser os embaixadores, começa pelo representante. O representante vem e fala pra gente: "Olha, eu tenho esse médico, ele tem esse paciente, ele pode ser um bom candidato e ele gosta do produto". Eh eu acho que esse é um dos exemplos, né, Excelente. mas, eu acho que cada vez mais e sei que a tendência no Brasil também, mas cada vez mais não é cada um no seu quadrado, né, a gente trabalhando como um time,
muito focado em quem são as prioridades, mas todo mundo trabalhando junto e não cada um separadinho ali, né, no seu quadradinho. Sim, fabuloso. E hoje, em tempos de inteligência artificial, o relacionamento cada vez mais será valorizado, né. E nada melhor do que você construir um relacionamento em cima de entregas. Então, o representante conseguir trazer mais entrega para o seu médico, o médico entendendo que o representante está preocupado com o paciente dele, gerando novas oportunidades até de interação clínica e paciente, que os médicos também estão numa disputa por pacientes, não é mesmo, hoje, aqui no mercado brasileiro. É. Então, você conseguir fomentar essa proximidade, novos profissionais que estão surgindo. Você soube, né, no Brasil, a chegada de muitas e muitas mesmo, a gente vê em, assim, todos os lugares, faculdades de medicina. Então, a chegada de novos médicos não é mais como antigamente, você era filha de um médico ou tinha uma proximidade, você já tinha ou então uma formação Unicamp, uma formação numa grande instituição, você teria pacientes, teria um consultório legal bombando. Não é mais assim, Paty, mudou muito o mercado aqui. Então, se a gente, indústria, né, olhar para esse profissional que está chegando e ajudá-lo a cuidar melhor do seu paciente, que o paciente veja mais um maior atributo nesse médico, talvez não tenha um mega renome, uma mega formação, mas no dia a dia ali entrega melhor, um grande ganho para o mercado, do dia a dia, do primary care, pode ser uma boa dica. Obrigada, viu, Paty. Claro. Eu queria te fazer mais uma última pergunta, fugindo um pouco da jornada, né, desse envolvimento, até uma pergunta um pouco mais leve, a gente até como um consumidor final acha muito interessante. A narrativa das campanhas de marketing americana, elas são super diferentes mesmo, que a gente vê algumas aqui, né, diretas, ou algumas com um tom super engraçado. Eu tive a oportunidade de assistir algumas marcas farmacêuticas do Super Bowl, com campanhas, assim, inusitadas, que tem aquele momento uau, né. Diferente um pouco da nossa rotina tão técnica e regulada. Conta um pouco pra gente. Eu acho que isso é muito interessante de observar, né. De novo, eu vou voltar no tema, mas claro que tudo vem das diferenças de regulamentação, do que a gente pode e não pode fazer no Brasil e do que você pode ou não aqui. Aqui é muito mais agressivo no sentido do que você tem uma área muito maior, né, de comunicação direto com o paciente, enfim. Eh, é interessante você falar essa observação de campanha mais leve, mais engraçada. Eu acho que aos poucos vem caminhando para isso, principalmente com algumas categorias específicas, diabetes, por exemplo, é uma delas. Eh, mas em geral, quando você olha no mercado farma mesmo, né, medicamentos para oncologia ou, psiquiatria, enfim, aí por diante, eu vejo que ainda é muito, ela gira em dois pilares emocionais, ou ela é muito emocional, emotiva, ou aquela né, que quer te fazer chorar, ou Comove. ela isso. Ou ela é baseada no medo. Então ela é aquela campanha que é fear based, né, então assim: "Olha, isso pode acontecer com você", né, enfim, esteja Uhum. atento. Eu vejo ainda muito girando nesses 2 eixos, eh, ao passo que no Brasil, eu acho que a gente e aí é uma claro, diferença cultural também. A gente tem muito mais conforto em trazer uma leveza, em trazer um humor, em trazer uma criatividade. Eu vejo mesmo nas discussões aqui, quando a gente traz algum campanha para discutir entre o time, sempre tem mais desconforto quando é uma campanha muito criativa, uma campanha muito fora da caixa, ou uma campanha que traz humor, sempre dá mais discussão e Mas no fim vai ser uma maior escolha dificuldade para aprovar, você vai sente? ser uma escolha estratégica, é alguém ali que vai bater o martelo, é alguém que é um pouco mais ousado que vai falar: "Não, vamos embora Entendi. com isso", mas a maioria ainda fica com o pé atrás. Sim, entendo. Eh, a gente tem a impressão de que não, pra mim é novidade. Eu imaginava vocês recebendo aquelas campanhas incríveis, totalmente diferentes, fora da caixa, e os aprovadores dizendo sim. Não é, nem aí Não, então, não, não acredito é. que em nenhum lugar. Não, não é não. By the book, mais seguro. By the book é mais seguro, enfim, aí agora a gente pode entrar todo numa outra onda que é
cada vez mais tudo é alimentado por algoritmo, né, e a gente vai olhar principalmente falando uma campanha de marketing, como essa campanha performa, e você tem tanto dado que a gente acaba ficando refém, a gente como sociedade acaba ficando refém do algoritmo, ou seja, o que performa, vai ser replicado o que está performando bem, mas se a gente só replica o que performa bem, como é que você inova? Você não inova mais, porque você só fica naquele a mesma Na fórmula secreta de sempre. a fórmula de sempre, exatamente. Então eu acho que principalmente em tempos de inteligência artificial, eu acho que a gente como profissional de marketing, a gente sempre tem que estar com isso atento e escolher as nossas batalhas e lutar às vezes por tentar ir contra a corrente e aprovar alguma coisa que pode ser que é o incerto, né, de novo, são escolhas estratégicas, mas o incerto é como a gente vai continuar a inovar daqui para frente, senão tudo vai cair na mesmice, senão tudo vai virar comercial de, remédio que você vê aqui nos Estados Unidos, que é, sabe, a pessoa alegre voando com balão e pode ser de qualquer marca, assim, você não está construindo uma narrativa de marca para sua marca. Exclusiva, né? Uma É. coisa exclusiva. Eu fico fico feliz de ouvir, né, de uma líder como você, essa recomendação. Nós sentimos bastante essa resistência, né, ou campanhas que acabam sendo aprovadas bem, comum, né, mais para um lado comum, e ao mesmo tempo na mesa uma mega de uma sacada que poderia ter um fio condutor que colocaria o business em outro patamar, sabe. Mas a gente sempre tenta, trazer e entender também pelo lado de: "Ok, optaram por essa linha mais segura, vamos seguir, vai ter a sua eficiência". Mas é muito bom, né, a gente conseguir estimular e fomentar essa liberdade de você conseguir tomar uma atitude mais audaciosa para conseguir colocar num outro patamar, ainda mais num cenário onde, pelo menos aqui no Brasil, cada vez mais competitivo, como eu te contei, várias marcas disputando o mesmo receituário. Então, mais do mesmo aqui está começando a ficar arriscado e a gente está começando a ver uma não performance de crescimento mesmo, sabe? É interessante, eu consigo acreditar nisso com certeza, e eu acho que a gente sempre pode pensar também que você não precisa, né, eu sei da dificuldade de você implementar e aprovar esse tipo de campanha, enfim, a gente está falando aqui de campanha, que seja uma ideia fora da caixa. Acho que a gente sempre pode nos lembrar e lembrar a todos ali na organização que você não precisa, você pode começar pequeno, você não precisa ir para as cabeças, né, você pode começar, vamos fazer, tá bom, vamos fazer um pilotinho aqui nessa, né, nessa Negócio. clínica, sei lá, vamos testar esse conceito aqui, vamos ver qual a receptividade, vamos fazer uma pesquisinha, vamos pensando assim, como a gente também apresenta dados, né, para quando você for discutir isso com uma área médica, jurídica, enfim, clínica, como você já vem munido de dado para dizer: "Ó, os riscos que talvez você está levantando não são tanto assim, eu tenho aqui os dados de um piloto que a gente fez, e aí, vamos", né, como que você também faz com que o nível de conforto da organização, no fim todo mundo quer tomar uma escolha segura, ter uma escolha segura, as pessoas não querem, muito difícil você ter gente que quer arriscar, que banca essa decisão. A maior parte das pessoas está com medo de perder seu emprego e quer ficar ali, tomar, né, ter uma decisão muito segura. Então como você minimiza para essas pessoas que têm que tomar a decisão e aprovar no fim, minimiza o risco que elas estão sentindo, a vulnerabilidade delas. Para mim, eu acho que é vindo com dado. Complexo, né? Além de você ter a grande sacada, você tem que ter a inteligência para conseguir aprová-la, né? Dentro É, desses aprovadores. é. Paty, agradeço muito, foi para mim uma aula, tenho certeza que a gente vai contribuir com os profissionais que estão assistindo a gente. Mercado brasileiro aqui, pelo menos 3 anotações que eu fiz de oportunidades que a gente pode olhar do que vem acontecendo aí e trazer para cá com uma nova roupagem, de verdade. Esse tipo de papo, por isso que nós estamos fazendo esse movimento, né, investindo toda a nossa energia para isso. Eu tenho certeza que a gente consegue fomentar novos negócios aqui para a indústria. E, novamente, muito obrigada por estar aqui com a gente. Espero que a gente consiga se ver em breve e desejo muito sucesso aí na sua atuação, no seu na continuidade da sua carreira. Ai, obrigada, Maia. Eu de novo que agradeço por você ter me chamado e espero que tenha sido um papo legal, que, enfim, agregue para quem está ouvindo. Fico à disposição aí se você quiser, bater um papo sempre e toda sorte e sucesso para você. A gente já, né, já se conhece de tanto tempo e fico muito feliz de ver a sua trajetória, a trajetória da Fenda. The future in ears. Pinpoint, answer start here.